Irmãos, eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 13. Se eu não me engano, eu estou vendo aqui um dos melhores fotógrafos aqui dessa cidade. Estou olhando ali atrás dele, ali, ó. Meu amigo, Deus abençoe, meu amigo. Tudo bem? Sempre um prazer. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Algo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias. Nunca preguei esse texto, vai ser a primeira vez. O Senhor me deu ele em uma viagem, em uma das noites de oração em um desses hotéis aí, em uma dessas cidades em que Deus tem me levado pela infinita misericórdia dele. E falou muito ao meu coração. Compartilhei com um grande amigo meu essa palavra, que inclusive dá aula aqui, o pastor Saulo. E eu queria compartilhar com você essa noite. Todos encontrados, diga glória a Deus. E Eliseu estava doente de uma enfermidade que o levaria à morte. Desceu a ele Joás, rei de Israel, e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E trouxe-lhe um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: estende a tua mão sobre o arco. E estendeu a sua mão. E o profeta pôs as suas mãos sobre a mão do rei. E o profeta disse: abre a janela que dá de frente para o leste. Em algumas versões está para o oriente. E ele abriu. E disse Eliseu: atira. E o rei atirou. E Eliseu disse: a flecha da vitória de Deus, a flecha da vitória sobre a Síria. Ferirás a Síria em Afeque até os consumir. E disse o profeta: pegue mais flechas. E o rei pegou. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei atirou 3 vezes e parou. Irou-se contra ele. Eliseu irou-se contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então terias ferido a Síria até se consumir. Agora 3 vezes a ferirás. Verso 25. E voltou Jeoás, filho de Joacás, a tomar as montanhas das mãos de Ben-Hadad, filho de Azazel, que tinha tomado das mãos de Joacás seu pai, em guerra. 3 vezes o abateu Jeoás e recuperou as cidades de Israel. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus amados, eu tenho uma grande inclinação por Novo Testamento, principalmente pelas cartas do apóstolo Paulo. Mas esse texto mexeu muito com a minha cabeça e com o meu espírito. O Senhor falou demais no meu coração, numa madrugada de oração que eu estava, indo de uma cidade para outra. Cheguei a compartilhar com a minha esposa esse texto e falei como o Senhor falou comigo. Quando veio o convite para me ministrar aqui, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi essa. Esse texto fala após 128 anos após a morte de Salomão. O reino de Israel havia sido dividido em 2 partes. 10 tribos estavam formando o que nós chamamos de coalizão do norte, reino do norte. 2 tribos formavam o que nós chamaremos de coalizão do sul, reino do sul, Benjamim e Judá. Dos 18 reis de Israel, do reino do norte, das 8 famílias que brigaram pelo poder do reino do norte, nenhum deles fez a vontade de Deus. Jeoás é o 12º rei do reinado de Israel, da capital Samaria. Ele não fez grandes coisas, não fez coisa boa. Joacás, seu pai, pecou igual a ele. E o filho fez igual ao pai. A diferença é que em um determinado momento da vida de Jeoás,
houve uma clareza no seu coração de buscar a Deus. Houve uma inclinação de arrependimento. Assim como Manassés, o pior homem da Bíblia, o rei Manassés, do Reino do Sul, filho de Ezequias, o maior reinado da Bíblia, 55 anos. É considerado por muitos o homem mais cruel da história humana. Por incrível que pareça, pastor Lemuel. Reverendo Hernando Dias Lopes e o pastor Paulo Júnior pregam o mesmo sermão usando o mesmo tema. O homem mais pecador do mundo, Manassés. Jeoás, ele tem uma inclinaçãozinha para o arrependimento. Acontece por causa da Síria, que naquele momento era governada por Azazel. Azazel, ele não está no governo à toa. 1 Reis, capítulo 19, verso 15, quando Yahvé se encontra com Elias, fala assim para Elias: volta pelo seu caminho e unge Azazel, rei da Síria, Jeú, rei de Samaria, e Eliseu, profeta, no seu lugar. Azazel está no controle da Síria, porque havia sido consagrado pelo próprio profeta Elias para estar sentado sobre o trono. Mas o mesmo rei Azazel estava oprimindo o reinado de Israel, por permissão divina, por causa dos pecados de Astarote e Baal, que o reino de Israel estava fazendo desde o período de Jeroboão. Havia um distanciamento enorme do culto a Yahvé. O culto monoteísta havia se perdido. A Síria então oprime de maneira brutal o reinado de Israel. Repita comigo: oprime. Com mais força, oprime. Há uma opressão maligna, forte, terrível, do reinado sírio contra Israel. Joacás já havia perdido, pastor Lemuel, algumas cidades e alguns cavaleiros. Se você olhar na sua Bíblia, lá na parte de cima do seu texto, o texto vai dizer o seguinte: no versículo de número 10 do mesmo capítulo, diz assim: no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Joacás, sobre Israel. Em Samaria reinou 16 anos. Joás assume o controle porque o seu pai Joacás perdeu a batalha. Verso 7: não restou Joacás povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 infantarias, porque o rei das Sírias os destruiu e os pôs como pó para serem pisoteados. Joás assume o controle do reinado de Israel, pastor Lemuel, sem exército, sem dinheiro, sem autoestima, não tinha nada. Havia literalmente uma nuvem, uma escuridão, porta fechada, janela fechada, não havia saída. A Síria então novamente se levanta, percebendo que há uma troca de governo. Azazel então se levanta: vamos oprimir Israel. Joás então, com o seu coração, se lembra de Eliseu. Só que Eliseu aqui já não está mais na sua força física, quando tinha substituído o grande profeta Elias. Eliseu está velho, está cansado, Eliseu está doente. Joás então, num lapso de graça e de brilhantismo divino, de iluminação divina, vou procurar o profeta. Eu vou procurar ele porque eu não tenho saída. Eu não tenho exército, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas eu tenho um profeta. Então vou procurar ele porque talvez ele me dê uma solução, uma direção. No Reino do Norte tiveram muitos profetas. 3 vão marcar muito: Elias, Eliseu e o profeta Oséias. Eu aprendi com a doutora Maria de Lourdes, que foi minha professora na João Paulo II, na faculdade, e dizia o seguinte: toda vez que você vê profeta na história de Israel, isso é graça de Deus. Porque quando Deus envia profeta, Ele quer que o povo se arrependa. Quando Ele parar de enviar profeta, aí você fica com medo, porque o cálice da ira vai ser derramado.
Então dê graças a Deus como igrejas dessas abertas aqui no Jardim Catarina. Por mais que haja opressão lá fora do inimigo, há graça de Deus, porque aqui tem a casa dele aberta sobre esse lugar. Eliseu era o sopro de Deus no meado, mesmo estando embaixo de tanto caos e pecado, pastor Lemuel. Tinha o sopro divino. Com tanto pecado terrível de Astarote e Baal, Deus estava representado na voz e na direção do profeta Eliseu. E Joás então vai procurar. Olha na sua Bíblia. Eliseu estava doente da enfermidade que irá morrer. Desceu ele Joás, rei de Israel, e chorou a ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eu vejo nessa tentativa, essa visita do rei ao profeta, da seguinte forma. Primeiro, eu vejo humildade. Porque um rei, ele tem que estar no seu trono, e o rei obriga as pessoas a virem vê-lo. O rei sai do seu trono para ver o profeta. Primeiro ato que eu vejo de esperança na vida de Joás: humildade. Eu não sei como foi seu ano de 2017, mas nessa noite quero fazer a mensagem bem prática. Só o fato de você estar uma quarta-feira aqui, faltando 11 dias para terminar o ano, significa humildade. Literalmente significa sair do seu estado de conforto. Porque parece que vai chegando no final do ano, pastor Anderson Reis, e as pessoas deixam de vir à igreja e começam a se distanciar. Não, eu fui à igreja o ano todo, agora eu posso tirar férias. Mas ela está numa situação que não tem saída, não tem porta, não tem recurso, não tem janela. O Joás, ele não tinha recurso. O que ele faz? Ele vai procurar o profeta. Mas o profeta está doente. Mesmo doente, ele continua sendo profeta. O corpo está doente, a unção não. Aleluia. A unção não está doente. Só o corpo que está doente. A unção continua sendo de profeta. Houve humildade em Joás. Ele não mandou trazer o profeta, ele foi ao profeta. Espera aí que eu vou lá. Prepara a minha carruagem, prepara a minha equipe, prepara os meus soldados. Você vai dar uma volta? Não. Você vai ver o reinado? Não. Eu vou ver o profeta. Ele se arrumou todo para procurar o profeta. Não disse nada, mas ele foi lá e chegou o profeta. Meu irmão, a primeira coisa para mudar, para 2018 ser diferente de 2017, é uma palavrinha: humildade. A gente, talvez, eu e você, perdemos coisa nesse ano porque faltou humildade no nosso coração. Mas simplicidade da nossa alma. Baixar a cabeça às vezes. Reconhecer que erramos. Remandai. Que os caminhos que percorremos em 2017 não foram de Deus, mas foram os nossos. A Joás procurar o profeta Eliseu, ele estava dizendo: eu não quero seguir os caminhos do meu pai, eu quero seguir os caminhos que Deus tem para mim. Ele foi lá, abriu mão dos conselheiros reais, que todo rei tinha, abriu mão dos sábios, dos generais de Israel, dos cavaleiros. Não, eu quero ouvir o profeta. Mas ele está doente, mas é profeta. Aleluia, Jesus, que coisa linda, Pai. Joás não jogou a palavra do profeta por terra. Mas ele está doente, não interessa, mas a unção dele continua a mesma. Às vezes a gente joga, mas não, como você vai procurar fulano? Mas ele está velho, mas ele tem unção. Mas ele está cansado, mas ele tem unção. O corpo está cansado, mas a unção continua a mesma. Isso é humildade, pastor Lemuel. Ele não olhou a circunstância do profeta. Ele não olhou a imagem do profeta, aleluia. Ele não olhou a estrutura do profeta. Outra coisa que eu vejo só nesse versículo 14, humildade. E eu vejo uma ideia interessante, uma ideia de sabedoria em Joás. Eu sou rei, mas tem alguém com a sabedoria maior do que a minha. Vivemos um ano de 2017 baseados em nossa sabedoria e nos demos mal. Pastor José Hélio, pastor J. Hélio, Assembleia de Urugradim, tinha uma mensagem que ele prega há mais de 15 anos, amigo do pastor Jorge Henrique, pastor J. Hélio. Ele pregou uma mensagem há mais de 15 anos atrás, eu lembro dela até hoje: sofrimentos que poderiam ser evitados. É forte a mensagem.
Joás, ele vai procurar Eliseu porque ele não quer ter o mesmo problema que o pai teve. Enfrentou Azazel de peito aberto e perdeu metade do reino. Isso é sabedoria. Meu irmão, não é errado você procurar alguém, ou menos republicano procurar alguém que é mais sábio do que você em determinado assunto. Ah, mas ele é menos inexperiente, ele não conhece o meu assunto. Eliseu não entendia nada de reinado de Israel, mas entendia tudo sobre Deus. Joás entendia tudo sobre reinado, mas não entendia nada sobre Deus. Ele vai procurar uma sabedoria para que essa possa lhe dar uma direção. Você quer ter uma direção melhor para 2018? Procure a sabedoria dessa igreja. Procure a sabedoria das Sagradas Escrituras. Procure a sabedoria do Espírito Santo. Procure a sabedoria divina, aleluia. Aconselhe-se com Deus. Não tome uma sabedoria a partir de si próprio. Não, porque eu sei, você não sabe de nada, eu não sei de nada, mas Deus sabe de tudo. Então ele vai procurar o rei, ele vai, eu quero uma sabedoria. Olha o que diz o texto aí, olha comigo aí por favor. Olha comigo. Verso 15, e disse-lhe Eliseu, toma um arco e flecha e traz. Trouxe-lhe, porém, um arco e flecha. Oh Jesus, aleluia. Humildade, sabedoria e obediência. Vai lá e pega o arco e flecha. Você já viu o profeta, pastor Lemuel, doente, deitado, mandando no rei com coroa? Vai lá e pega. Ele não tem saída, mas o profeta sabe o que faz. Vai lá e pega. Repara que Joás, se você olhar o texto, Joás não fala assim, não, mas você pode levantar a mão e dar uma saída. Ele não fala, porque ele está precisando de resposta. Quem precisa de resposta, só obedece e fica quieto. A gente fala demais. Ajoelhamos diante do Pai falando muito. Não queremos ouvir a sua direção, seu direcionamento. A gente vai fazer um gabinete com alguém, com um pastor, e o pastor vai falar alguma coisa. Não, pastor, se ele está falando, ouça. Se alguém está falando, ouça. A gente está num tempo que a gente gosta muito de falar. Humberto Eco, um filósofo que morreu ano passado, infelizmente, grande escritor, sempre gostei muito do Eco. Humberto Eco escreveu um livraço chamado Cemitério de Praga. Muitos livros, mas esse é o que eu mais gosto. Humberto Eco dizia uma coisa interessante. A internet fez as pessoas falarem demais e ouvir menos. Todo mundo tem no Facebook, tem uma opinião. Teve um problema de suicídio, todo mundo virou especialista. Tem um problema com Donald Trump, todo mundo virou especialista. Teve um problema nas bolsas, todo mundo virou especialista. Todo mundo é especialista em reforma previdenciária, todo mundo é especialista em psicologia, todo mundo é especialista em UPP, em coisa de segurança, mas ninguém consegue ser especialista na própria vida. Consegue dar opinião na vida alheia, mas não consegue dar uma direção na sua. Sabe por quê? Você fala muito e ouve pouco. É tempo de ouvir e falar menos. Ele vai ao profeta, ele não dá uma palavra com o profeta. Ele só ouve, olha na sua Bíblia aí, ó. E disse-lhe Eliseu, toma um arco e traz as flechas. Não há diálogo, só a ordem, obedece. Vai lá e pega. Olha o que diz o texto aí, pastor Lemuel. E trouxe-lhe um arco e flecha, do jeito que o profeta mandou. Obediência. Quer mudar de ano em 2018? Humildade, sabedoria e obediência. Por que deu errado nesse ano? Faltou humildade, faltou sabedoria e faltou obediência. Deus mandava a gente fazer uma coisa e a gente não fazia. A gente fazia menos e queria botar, não, mas a minha opinião, Deus não quer a sua opinião, Deus quer que você obedeça. O profeta aqui, ele manda ele fazer, ele faz do jeito que está. Sabe o que eu acho interessante nesse texto aqui, olhando? Era muito comum os profetas da época, principalmente nesse período de guerra, terem os seus companheiros, os seus discípulos. Vamos supor, não é ruim fazer uma colocação dessa, que Eliseu tivesse lá um cajado, um alforge, umas pedras, algum tipo de ferramenta, um machado,
Talvez. Por que Eliseu não mandou o rei pegar alguma coisa de dentro da casa dele? Ó, pega aquele cabo de vassoura ali, pega aquele cajado, já que o rei queria fazer algo profético. Por que não pegou alguma coisa de dentro? Não, porque Deus não quer usar a arma aqui de Eliseu. Deus queria usar a arma do rei. Deus não vai mudar o seu ano usando a minha arma. Deus quer usar a sua arma que tem na sua casa. Deus não pega a arma alheia para mudar a sua. Deus vai usar a sua que está guardada, que você não usa. Vai lá e pega os arcos e as flechas. Repara que a flecha não foi lançada. Olha aí, ó. Pega o arco e pega a flecha. O mais bonito, o fantástico, que Eliseu sabe o que tem dentro da carruagem do rei. Sem se levantar, sem ficar de pé, ele sabe que tem um arco e flecha. Que ele sabe que todo rei tem o seu armamento. Então você vai lá, você vai pegar o arco e flecha que está lá. Esse é o nosso problema. A gente acha que o nosso ano vai ser melhor copiando a vida alheia. Ah, mas fulano fez isso aqui. Se eu fizer assim, vai sair igual. Não vai, filho. A flecha dele é dele, a minha é minha, a sua é sua. Para cada um Deus vai dar uma ferramenta. Para cada um Deus vai dar um propósito. Para cada um Deus vai dar um arco. Cada um vai ter aquilo em suas mãos. O seu projeto é seu. Não tente pautar o ano que vem no projeto do seu irmão, do seu cunhado, do seu vizinho. Não porque fulano copiou, colocando as suas expectativas no próximo. Não adianta, irmãos. Deus quer usar a sua arma, o seu projeto, aquilo que está na sua vida. Ah, mas é pequeno. Não interessa. Começa no pequeno e deixa que Deus vai fazer crescer aos poucos. Aleluia. Vai lá e pega. Pega o arco, pega as flechas. Ele foi bem específico. O nosso problema é que a gente só quer pegar o que é do próximo. Fala do Facebook de novo. Facebook produz algo que há de mais incrível no ser humano: inveja. É um monstrinho que mora dentro da nossa alma, que fica enjaulado. É aquela perguntinha que vem no seu ouvido dizendo assim: por que ele conseguiu, eu não? Nossa, o marido dela é tão bonito. E o meu, ó, careca, barrigudo, só o sangue do cordeiro. Senhor, tem misericórdia. Olha o dela, Senhor, ela é a bruxa memeia. Olha como é que ela casou. Não é assim? Fica o negócio da gente assim. Fica o negócio dentro do coração. Aí vai o vaso lá. Rapaz, eu estou aqui pagando meu Chevette. Ele já está trocando o carro pela terceira vez. Como? Ah, isso aí tem dinheiro errado. É assim que a gente fica. A gente se projeta na vida dos outros. Quer usar o arco e flecha dos outros. Meu irmão, usa o seu. Não quero usar o arco e flecha dos outros. Ah, o pastor Lemuel tem uma igreja. Ah, eu vou abrir a igreja assim também. Aí lá vai eu abrir a igreja lá. Pegar o arco e flecha que é do outro. Não vou aguentar, filho. Eliseu foi específico. Olha na sua Bíblia aí. Toma um arco e flecha. E trouxe-lhes um arco e flecha. Ele foi pegar o que tinha em suas mãos. Interessante que Eliseu não pediu nada impossível. Pediu, pastor Anderson, o que estava ao alcance das suas mãos. Deus não vai te pedir nada que esteja fora do seu alcance. Deus não é doido. Ele vai pedir algo que está sob o seu alcance. Só que é uma palavra prática. Ele não vai te pedir algo impossível. Ele vai te pedir algo em suas mãos. O que você precisa melhorar para o ano que vem? Precisa ler? Então Deus vai falar: pegue os livros que tem na sua casa. Você precisa orar? Então dedique-se mais à oração. Você precisa jejuar mais? Então jejue mais. Você precisa estar mais em unidade? Então Deus vai cobrar mais unidade. Ele vai pedir o que tem ao alcance das suas mãos. É interessante que ele sempre vai pedir aquilo que a gente usa pouco. Joás era rei, não era atirador de flecha. Mas tinha um bocado de flecha lá guardada que nunca tinha sido usado. Então ele vai pedir aquilo que nunca foi usado. Pega aquilo lá que está guardado lá. E outras coisas. Deus vai transformar o seu ano, não é com uma arma nova, mas é algo que já está guardado dentro do seu coração. É algo que não foi usado ainda. É algo que Deus já deu e você botou para escanteio. Que você não utilizou. Que você não foi para frente. A gente é muito assim, irmãos. Aí o que o texto diz? Olha na sua Bíblia. E disse o rei de Israel: estende a tua mão sobre o arco. E estendeu.
E pôs Eliseu suas mãos sobre a mão do rei. Isso aqui é lindo, pastor. Isso é lindo demais. Eliseu doente. Primeiro ele fala para o rei assim, ó, segura o arco. Ele está dizendo o seguinte, ó, o arco é teu. Cabe na sua mão. Segura aí, ó. Aí a mão do profeta veio sobre a mão do Eliseu. Aqui o Senhor falou para mim algo lindo. O Senhor falou assim, só existe projeto que dá certo quando a minha mão está por cima da sua mão. Aleluia! Se a mão de Deus não estiver junto com a sua, nem tente disparar, porque não vai dar certo. Só estenda a sua mão para segurar aonde a mão de Deus estiver por cima. Por isso que algumas coisas não se dão prosseguimento. A coisa não caminha. Interessante, eu acho bonito. E Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eu quero em nome de Jesus nessa noite que a mão do rei esteja sobre a sua vida. Que a mão do rei esteja sobre os seus projetos em nome de Jesus. Aleluia! Que a mão do rei esteja junto com você nessa situação. Que você sinta o calor da mão do rei, que você sinta o peso da mão do rei, que você sinta o calor da mão de Jesus Cristo sobre a sua vida, que você sinta o peso delas, porque nós sabemos quando a mão de Deus está lá, a gente sabe, nós conhecemos o peso da mão dele, a diferença quando segura, isso aqui é humildade, irmãos. Joás foi muito humilde. Segura aí. Ó, ele segurou, irmãos. Isso é humildade. Ele poderia ter virado para Eliseu e dizer assim, Eliseu, eu sei segurar um arco. Mas ele não falou. Não, Senhor, eu sei ser pai. Eu sei ser marido. Eu sei ser pregador, que agora está um fenômeno de pregação no Rio de Janeiro, fenômeno. Não, varão, eu prego. Quantas vezes leu a Bíblia toda? Nunca leu a Bíblia, aí quer pregar a palavra. Meu irmão, humildade. Só entre no lugar se a mão de Deus estiver junto com a sua. Não tente ir aonde a mão dele não vai. Deixa eu sair um pouco do texto. Se Ezequiel foi para o vale, ele não foi. O texto diz, e a mão do Senhor levou Ezequiel e o pôs no vale. Quem foi? Ele não foi, ele estava lá, ninguém queria ir. Ele só foi para lá porque a mão levou. Sabe o que o osso virou gente e virou um grande exército? Porque a mão levou. Se a mão não leva e ele vai sozinho, continuava osso. Sabe por que tem muito lugar que continua cheio de morte? É porque você entrou e a mão de Deus não foi. Mas se ela for, pode estar morto, fica de pé. Se tiver caído, ele levanta. Se tiver quebrado, ele conserta. Essa é a diferença. A coisa só anda se a mão dele estiver lá. Isso aqui é humildade, irmãos. O coração do homem, do rei Jeoás, com todos os defeitos, pastor Lemoa, todos os defeitos do reinado de Israel. Ele bota a mão e ele coloca. Olha o texto, olha na sua Bíblia aí. Me acompanhe por gentileza. E disse ele, olha nas suas escrituras. E disse o profeta, abre a janela que dá para frente do Oriente. E abriu. Aleluia, isso aqui é lindo demais. Eu tenho um arco, eu tenho flecha, mas não sei para onde atirar. Pode ser muito forte, cara. Aí Eliseu, abre a janela. Olha o texto aí, o que dá para o leste, ou em outro termo é oriente. Isso aí não está à toa não, tá? O autor bíblico colocou leste e oriente proposital. Porque o leste e o oriente é onde nasce o sol. Lembra a terra do sol nascente? Oriente. Ele nasce no oriente e morre no ocidente. Eliseu está dizendo o seguinte, até hoje você vê escuridão, mas Deus vai abrir uma janela e vai mostrar que tem um novo dia para a sua vida. Abre a janela, rei. Em outras palavras, você não está vendo aonde, mas eu vou mostrar onde. Você não está vendo saída. Você não está vendo janela, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele vai abrir uma janela e vai dizer, é por ali, é por lá, é por lá, é por lá, é por lá, é por lá.
É lá para o Oriente. Aonde vai nascer? De repente, o ano de 2017 foi escuridão. Sem alegria. Mas Deus vai abrir uma janela para o Oriente. Vou falar algo que veio no meu coração. Deus vai te dar oportunidade. Ele vai estender a janela sobre a sua vida. Repara, pastor Lemuel, que não é o rei que abre. O rei faz tudo o que o profeta manda. Se você seguir a linha da ordem divina e fizer tudo o que Deus mandar, fica tranquilo. Você não está vendo onde vai disparar. Você tem um plano, tem um projeto no seu coração. No momento que eu estou pregando aqui, tem projetos na minha vida que estão ardendo na minha alma. E eu estou falando, Senhor, e aí? Eu estou pregando para você, mas estou falando para mim. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Ele vai abrir a janela. Ele vai te mostrar um novo recomeço. Um novo amanhecer. Vai te mostrar a direção exata de disparar. Quantas pessoas esse ano que eu conversei, pastor Anderson Reise, que começaram inglês, pararam. Começaram espanhol, pararam. 1º de janeiro fez, esse ano vou para a academia. Não durou 2 dias. Para a academia. Vou para a faculdade. Entrou, saiu. Pastor, esse ano eu vou ser o melhor cristão. Nem de longe. Tentou, começou bem, acabou. Entrou o congresso de jovem, não, agora estou no fogo, já está na cinza. Tudo que você tentou, parou no meio do caminho. Sabe por quê? Porque é esforço humano. Tudo que tem esforço humano, exige esforço humano para manter. Mas tudo que é levado por Deus, não se preocupe. Ele segura na mão e leva, ó, de um lado para o outro. Ó. Se você não aguentar, eu te sustento. Se você não aguentar, eu te levanto. Se você não aguentar, eu te carrego. Se você não se aguentar, eu te tomo. Se você não aguentar, eu continuo te segurando. É assim, irmãos. É graça, literalmente é graça. Você não consegue, Ele leva. Essa é a diferença de você estar aqui. Dia 20 de dezembro de 2017. Por quê? Porque em julho, você já estava se dizendo que estava morto. Chegou em dezembro. Quem te trouxe aqui? A mão do Senhor. A misericórdia do Espírito Santo. A graça dele te trouxe aqui até essa noite. A beleza dele. É as mãos, é a direção. Meu irmão, quando eu olho o texto e vejo o profeta dizendo, abre a janela. Eu vou te dar uma direção. Eu vou te dar uma direção para onde você vai. O que eu mais conversei com pessoas esse ano são pessoas, principalmente jovens. Pastor, eu não sei que faculdade fazer. Relacionamentos escusos. Alianças estranhas. Gente, pastor Lemuel, que entra e sai da igreja como se troca roupa na Renner. Acha que o problema dele está na igreja. Eu amo uma palavra do João Ribe Palharim. Contei até para o Anderson Reis uma vez, o pastor Anderson. João Ribe Palharim tem uma frase muito boa. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque o dia que você for, ela vai ficar imperfeita. Pegou aí? O dia que você achar uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque o dia que você for, ela vai ficar imperfeita. Tem gente que é assim. Ele está perdido, porque ele não vê saída. Mas ele não quer ouvir a voz de Deus. De repente Deus falou com ele para esse ano, dizendo, seja mais humilde. Não é sua hora. Espera mais um pouco. Espera a minha palavra. Aí ele abriu qualquer tipo de janela e caiu no limbo. Ele é como Eutico. Está na janela, mas não é o tempo de estar sobre ela. Cai lá embaixo e vem a morte. Se você não souber a hora de entrar e ver a direção que Deus está te dando, pode te levar à morte. Eu vejo os amigos pedindo, pastor, como eu queria morar em Caraí. Vai lá, que Deus abra, mas que Deus te dê condições para sustentar. Porque um aluguelzinho lá é 1.500. Aí você tem que botar condomínio. Você vai comer o quê? Água? Não, eu queria um carro importado. Sabe o que é um carro importado? Você sabe uma coisa chamada IPVA? Seguro no Brasil. Tudo quanto é tipo de bênção, de grandeza, exige maturidade, sustento para poder sustentá-la. Você está vivendo isso agora porque Deus quer. Porque Deus está te crescendo aos poucos. Aleluia.
Primeiro ele abre uma janela, depois ele abre uma porta. Aleluia! Depois ele vai abrindo janelas maiores. O nosso problema é que a gente quer inventar janelas à torta e à direita, onde não foi aberto e onde não fomos direcionados para uma delas. Eu estava conversando com um grupo de amigos recentemente, e tem uma prática, infelizmente, na nossa cidade aqui, muito feia, entre pregadores: ligar para pastor e pedir para pregar. Aí eu estava falando com eles, falei, isso aí é um risco para a saúde ministerial. Por quê? Porque às vezes o pregador vai lá na igreja que pede, mas Deus não quer que ele vá lá. Não é a hora, não é o tempo. Aí ele pisa lá no púlpito para pregar e não consegue sustentar a mensagem. Aí envergonharam o pastor Lemuel. Ou às vezes ele fala assim, não, Deus me chamou para ser pastor. Aí abre uma igreja, aí fecha 3 meses. Mas espera aí, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por que tanta igreja está fechando? Por que tanta igreja está falindo, se Deus que abriu? Ou Deus é louco, ou ele não tem força. Não, é porque pessoas inventaram portas que Deus não abriu. Como elas não têm condições de sustentar, as portas se fecham. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Pode levantar o que for, que ninguém bota a mão, irmãos. Eliseu estava diante, o rei estava diante de uma janela que ele não sabia como fazer. Eliseu estava dizendo, eu vou te dar uma oportunidade. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te apontar o caminho. Meu irmão, vim aqui hoje como um profeta. Diferente de todas as vezes que eu preguei esse ano, hoje eu vim como um profeta aqui. Vim como um profeta para te dizer uma coisa. Deus vai te dar uma janela em 2018. Deus vai te dar uma oportunidade para você mudar a tua história. A história da sua casa, a história da tua vida, a história da tua família, a história de você e com Deus e o seu ministério. Deus vai te dar uma oportunidade. Olha o que diz o texto, olha na sua Bíblia. E disse ele, atire e atirou. O profeta disse, flecha da vitória de Deus. Flecha da vitória sobre a Síria. Ferirás a Síria em Afeque até os consumir. A palavra já havia sido dada. Eu acho bonito isso aqui. Que coisa linda isso aqui. Isso aqui tem uma profundidade tremenda para a minha vida. Porque Eliseu pediu para o rei atirar e o rei atirou. Em outras palavras, o rei sabia usar arco e flecha. Deus só vai pedir para você fazer uma coisa, algo que você sabe exatamente fazer. Ele não vai te pedir uma coisa que você não sabe fazer. Se ele te deu algo na sua mão, é porque ele diz assim, você vai fazer isso. Eu amo cantar, adoro música, mas vai eu cantar. Eu esvazio a igreja, Deus vai embora, o diabo vai embora, os anjos vão embora, a igreja vai embora. Vai todo mundo embora, ninguém aguenta. Mas rapaz, mas que voz é essa? Parece um periquito rouco, horrível. Não é a minha capacidade. Eu amava vigília, sempre amei vigília. Pastor, você prega em vigília? Não, eu não sei pregar em vigília, eu tenho dificuldade. Eu tenho amigos aqui nessa cidade que para mim, não tem protesto usar o nome, o Hebron. Hebron para mim é o melhor pregador de vigília que eu conheço. O gordinho enjoado. Fôlego de 2 horas para pregando em vigília. Mas eu não consigo fazer isso. Pastor, você prega em conferência de homens? Prego. Você sabe dar aula de teologia? Dou. É a minha área, é o meu arco. O problema é que as pessoas querem usar o arco do outro. Não foram chamados para pastorear e quer pastorear. Filhão, Deus vai te usar no arco que Ele te deu. Não invente usar outro. Porque o arco, ele tem uma tensão, pastor Lemuel, ele tem uma tensão. Se você não souber sustentar a tensão, você se machuca e perde a ferramenta. Se Deus te chamou para ser diácono, seja o melhor diácono da história da igreja em 2000 anos. Se Deus te chamou para ser presbítero, seja o melhor presbítero da história da igreja. Se Deus te chamou para ser evangelista, seja o melhor evangelista da história da igreja. Se você foi chamado para ser motorista de ônibus, seja o melhor motorista de ônibus da história da cidade. Mas se você não foi chamado para ser outra coisa, não invente e não tente sustentar o arco. Vai te machucar, vai cortar a tua mão, vai quebrar a ferramenta e você vai passar vergonha.
As pessoas estão passando vergonha porque querem usar uma ferramenta que não tem condição de usar, não tem treinamento, não tem tensão, fica ali tremendo, pastor Anderson. Literalmente não tem equilíbrio. Eu fico vendo os pastores dizendo, não, Deus me deu um ministério igual do pastor Silas. Entra na fila porque o Brasil, todo mundo quer ser igual o cara. Mas você vai aguentar apanhar do jeito que ele apanha? Sendo acusado? Pressão por todos os lados. Irmãos, é a tensão do arco. Se olha o pastor Lemuel aqui, pastoreando. Poxa, um dia eu quero ser igual o pastor. Chega no final do culto e pergunta assim, pastor, como é que estão os boletos? Ele vai te contar a história dos boletos. Aleluia. Então, meu irmão, a coisa difícil, a coisa complicada é a tensão do arco. Para cada um de nós, Deus deu uma coisa. Oh, aleluia. Um sabe cantar. O outro sabe adorar. O outro sabe pregar. Oh, aleluia. O outro visita como ninguém. O outro serve água como ninguém. Aleluia. Mas é tudo para a glória do nome de Deus e para a sua majestade santa. Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. O problema é que a gente quer sustentar o arco dos outros. Atribuições e ferramentas que não é a nossa. Talvez esse foi o seu erro em 2017. Talvez esse foi o meu erro em 2017. Talvez esse foi o nosso erro em 2017. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui, vou falar de experiência local. Vocês já repararam vou falar da profissão do meu amigo, Uber. Com a crise econômica no Brasil, todo mundo correu para Uber. Mas nem todo mundo tem chamado para dirigir para os outros. O Uber, ele sabe de uma coisa, o carro é meu, eu sozinho. Entrou o cliente, o carro é dele. Ele quer a rádio que quiser, a estação que quiser, o volume que quiser. Se ele quer ser ar-condicionado, o problema é dele. Ele escolhe a rua, ele escolhe o endereço, isso está tudo dentro dele. Ele que fala assim, ó, bota fulano, meu outro sapato está sujo, ele não quer saber. Aí a pessoa que não tem o chamado para dirigir para os outros fala assim, olha o pé no carro, olha não sei o que lá, esse volume eu não gosto, eu não gosto da raça. Rapaz, você não pode dirigir Uber. Porque o Uber, o carro não é seu, é do cliente. Mas com a crise o cara corre para o Uber para arrumar um dinheiro. Mas aí acontece o quê? Quebrando a ferramenta. Ninguém dá 5 estrelas por vaso, só dá 1 estrela e olha lá. Aí ele fica lá, mas pastor Lemuel, eu não prospero. Pastor, meu sonho é ter um comércio. Aí abre o comércio. Eu tive comércio. Tive 6 lojas de informática, 6. Pastor Anderson sabe. Que horas que eu saía das minhas lojas lá do Rio? Saía para a faculdade, chegava em casa meia-noite. Que horas que eu acordava para ir para o trabalho? 5 da manhã. Eu sou o dono da loja, tem que estar lá, tem que estar de frente. Aí o camarada abre o comércio, abre às 10. Pastor, hora que o inimigo está furioso, eu não consigo prosperar. Pastor, e está acontecendo alguma coisa? Você não está preparado. Você não aguentou a tensão do arco. Eu vou ser cabeleireira. Mas aí não quer estudar como as outras fazem. Eu conheço um rapaz, depois você vai no meu Instagram e procura ele. Seu Elias. O melhor barbeiro do Brasil. Seu Elias. Está no meu Insta. Seu Elias cobra para cortar cabelo com ele R$500 a máquina. Não teve vaga esse ano. Todos os dias ele cortou cabelo, 500 pratas. Que isso, pastor? Mas ele é o melhor do Brasil. Vai ver como é que ele faz. Aquele cara não dorme. Estuda, vai para tudo. Crente, dizimista fiel. Na entrada do salão dele tem uma Harley Davidson. 120 mil. Falei, para que isso aí? Só para tirar foto, porque os clientes gostam. Sábado retrasado ele estava no programa de estrelas da Angélica. Crente, cristão. Preguei na igreja dele. Ele cortou meu cabelo, mas dei R$500 para ele não. Orei, Deus abençoe, está muito bom. Sai fora, rapaz. Do seu pastor Lemuel não, e pastor Anderson, tem dinheiro. 500 prata, velho. Mas eu acho bonito a dedicação. A dedicação da pessoa. Aí a pessoa cresce. Aí a outra olha igual, eu vou abrir um barbershop igual o seu Elias. Mas não consegue sustentar a tensão do arco. Filhão, comece pequeno e deixa que Deus progride. Deixa que Deus projeta. Aleluia. Comece aguentando pequenas tensões.
sustentando o arco aos poucos, aleluia, oh, aleluia. Comece ouvindo a palavra de Deus e suportando o tiro da flecha. Olha o que diz isso aí, ó. Ele abriu e atirou as flechas. Ó, você vai vencer a Síria até os consumir. Eu vou usar a sua mão, rei. Deus vai usar a sua mão para consumir. O problema é que a gente quer a ferramenta do outro, mas não quer o calo da mão do outro. Ferramenta dá calo. Sucesso em qualquer área, de economia a qualquer área, dá calo na mão. Eu tenho aprendido com Deus que as minhas flechas e o meu arco é para mim e se encaixa na minha mão. Se eu der o meu arco na sua mão, você não vai conseguir fazer. Viva satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Glorifique a Deus pelas ferramentas que Ele tem te dado. Não queira pegar a ferramenta do próximo. Querer atirar flechas longe que você não tem condições de suportar e sustentar. Ah, pastor, eu queria pregar igual o senhor. Vamos sentar, eu te conto a minha história. Já dormiu em rodoviária? Já ficou em pé na rodovia porque o pastor te deu R$10 para voltar para casa e a passagem era 15 e você não tinha? Já pregou com 40 graus de febre? Como eu digo para os amigos, pastor Anderson é um derrota ninguém conta. Só que antes de eu ficar craque, não que eu esteja, um pouco sabido, um pouco melhor do meu arco, eu tive que fazer calo na mão. As primeiras flechas nunca vão distante, porque o arco é novo. Vão disparar aqui. Não queira viver lá, primeiro dispare aqui. Dê aqui o seu melhor, irmãos. Dê aqui nessa comunidade o seu melhor. Seja o melhor cabeleireiro do Jardim Catarina. Seja o melhor padeiro desse bairro. Seja o melhor vizinho desse bairro. Meu Deus, que presença, Pai. Seja o melhor Uber dessa cidade. Seja o melhor obreiro dessa igreja. Faça as coisas com prazer e glória. E quem sabe, Deus o ano que vem te coloque numa posição maior. Quem pode glorificar a Deus em nome de Jesus Cristo? Oh, aleluia. E disse mais: pegue as flechas. Ele pegou e disse ao rei: fere a terra. Atirou 3 vezes e cessou. Esse foi o único erro de Jeoás com Eliseu. O texto vai dizer: indignou-se ele, o homem de Deus, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então teria ferido Síria até a consumir. Agora 3 vezes ferirás a Síria. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, eu diria que o rei Jeoás tinha 7 flechas. Porque ele atira uma, a primeira, quando a janela é aberta. Depois atira 3 da terra. E o profeta falou: você tinha que ter atirado as 6. Em outras palavras, você teria 7 aí, ó. Você teria que ter feito isso. O único erro de Jeoás foi esse. Ouviu a voz do profeta, mas teve medo de disparar as flechas. Muita gente não avançou em 2017, medo. Medo é uma bênção, mas às vezes é uma maldição. Medo ajuda a gente, é um senso de sobrevivência que o ser humano tem. Mas às vezes tem ser humano com medo demais e impede de avançar. Tem gente que está noivo há anos. Não, eu tenho medo de casar. Vem cá orar que nós vamos quebrar isso aí agora. Não, mas é difícil. Me diga um dia que foi fácil. Me diga um casamento que é fácil. Tudo é difícil. Mas quando a mão de Deus está, aleluia, a coisa melhora. Tudo é difícil.
Ah, pastor, é muito difícil eu vir aqui para a igreja, eu tenho que fazer teologia, e o senhor não sabe que eu trabalho muito, eu pego engarrafamento, todo mundo pega engarrafamento, todo mundo trabalha muito, mas se você não se esforçar, você nunca vai ter nada. Não adianta ter janela aberta, não adianta ter flecha e não saber operar a flecha. Medo é paralisante. Às vezes o medo é isso aqui, ó. O rei só disparou 3 flechas. O profeta se indignou. Ele orou por tudo. Você tinha que ter feito tudo. Em outras palavras, eu te dei uma oportunidade e você perdeu ela. Não perca as oportunidades que Deus vai dar a você. Não perca a direção que Deus vai dar à sua vida. Não perca essas coisas que Deus está colocando na sua mão. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer isso. Não faça de 2018 uma Xerox de 2017. Deus vai te dar uma oportunidade, não perca ela. Eu posso falar de N experiências aqui. Pessoas próximas a mim, quando uma jovem, mês passado, veio falar: pastor, eu tive uma experiência fantástica. Passei numa prova de banco, entrei lá e perdi a vaga. Falei, como? Não sabia falar inglês. Me arrependi, pastor, porque eu gastei dinheiro com tudo, com sapato, com bolsa, com maquiagem, com celular, mas eu não fiz o curso. E uma menina lá, mais preparada que eu, assumiu o lugar. Pastor, por que Deus não fez nada? Eu falei, porque Deus, Ele te deu a porta, você só não soube operar a flecha. Você não estava preparada para o momento. Você pediu a oportunidade, mas não afiou as flechas, não preparou o arco. Você está pedindo oportunidade? Então se afie. Não sei para o que você está planejando para o ano que vem. Que tipo de projeto você tem? Eu tenho os meus, já tudo escrito aqui no meu celular. Meus 5 pontos. Todo ano eu faço meus 5 pontos de projeto. Ó, é isso. E entrego na mão de Deus. E me preparo para eles. Você quer chegar lá? Comece a se preparar hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Eu não vou me alongar. Aleluia. Aleluia. Tem glória a Deus aí, irmãos? Às vezes, o texto vai dizer assim para nós, que quando o rei Joás fere a terra 3 vezes, verso 25 do mesmo capítulo, diz assim: e Joás feriu a Síria 3 vezes. Se ele tivesse obedecido o profeta, se ele tivesse aproveitado da oportunidade, o pastor Anderson, a coisa se desenvolveria muito mais. Não adianta, irmãos, a gente pedir janelas grandes quando as flechas são curtas. Não adianta a gente pedir os melhores lugares quando não estamos preparados para ocupar eles. Tudo na Bíblia exige preparo. Quantos anos José ficou na casa de Potifar? Algum tempinho. Potifar tinha grana? Bastante. Tinha bastante dinheiro. Depois ele vai preso, José vai preso, pastor Anderson. Quanto tempo ele fica na cadeia? Tempinho. O que ele é na cadeia? Administrador dos recursos. Mas por quê? Ele aprendeu na casa de quem? Potifar. Aleluia. Ele sai da cadeia, convocado lá pelo faraó para falar com ele. Ele dá a situação toda, ó. No tempo da fartura, guarda para sobrar para o tempo da escassez. Dá um anel dele, bota ele para administrar tudo. Aonde que ele aprendeu isso? O tempo da fartura ele aprendeu na casa de Potifar. E o tempo da secura ele aprendeu na cadeia. Depois que ele aprendeu os 2 extremos, Deus colocou ele para resolver um problema grandão. Deus está te treinando. Esse ano foi um ano de treino. Para o próximo ano que vier, você não perca as oportunidades.
Você não dispare a sua flecha em lugares errados. E perca a munição. Você quer saber o que é tempo perdido? Pergunta para o estudante que estudou 1 ano e chegou 5 minutos atrasado no Enem. Eu choro quando eu vejo um estudante chegar atrasado no Enem. Eu não fico rindo em casa. Esse ano o Jornal Nacional só falou dos estudantes. Não falou do tema da redação quase. Não falou da prova. O Brasil é o país que mais aplaude pessoas que são derrotadas. Parece que aqui é o oposto. O derrotado parece que causa mais furor. As pessoas têm prazer. Mas eu quero, em nome de Jesus, ninguém vai aplaudir a sua derrota em 2018. Vão ter que aplaudir que a sua flecha chegou longe. E a Síria foi derrotada. Mas tem que se preparar. Tem que afiar a flecha. Você quer cantar na igreja? Ensaie. Dedique-se à música. Estude enquanto os outros dormem. Estude enquanto os outros comem. Quando eles quiserem estudar, você vai estar comendo e agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida. Se você não afiar a flecha, se seu arco não estiver preparado, você não vai conseguir disparar. Você não vai conseguir ser levado. Deus não vai te colocar em lugares. Bota a mão no seu coração em nome de Jesus e vamos orar. Oh, aleluia. Sinto a glória de Deus aqui nessa noite, irmãos. Isso é uma palavra madura aqui nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui para falar com você, direto aí. Para você não olhar para trás e falar assim, não deu certo por causa de fulano. Para de culpar os outros. Não deu certo por sua causa. Não deu certo porque você não se preparou. Não sabia manusear o arco. Por isso que não deu certo. Ah, Cicrano me atrapalhou. Se minha mãe não estivesse vendo. Não vem falar de família comigo que a coisa vai estreitar. Eu era morador de comunidade, filho. Meu RG só tem nome de mãe. Já fiquei 15 dias comendo arroz em casa. Dormia numa kitnet, chovia mais dentro do que lá de fora. Vizinho de boca de fumo. Não vem falar de passado triste para mim, não. Hoje eu faço pós-graduação na FAECAD. Estou me preparando para o mestrado da PUC. Sou casado, vou fazer 10 anos. Ando hoje, vivo do ministério há 7 anos, prego de ponta a ponta. Mês passado, agora os últimos 2 meses, viajei todos os finais de semana. Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Sem botar agendas abertas em Facebook, sem ter cartão, sabe por quê? Enquanto todo mundo ria, eu me preparava. Enquanto todo mundo caçoava, eu me preparava. Não lambi minhas feridas, estiquei o arco e disparei a flecha. Então pare de lamber ferida. Ah, deu errado, meu Deus. Ah, meu Deus, deu errado. A gente fica assim. Ah, se minha mãe, meu pai tivesse dinheiro. Nem pai eu tenho, não sei nem onde ele mora. Mas eu conheci meu pai maior. E ele me abriu uma oportunidade chamada Evangelho. Quando o Novo Testamento entrou na minha casa, filho, eu abracei tudo que eu podia. Pastor Anderson Reis é minha testemunha. Eu falava para minha mãe, um dia, o meu sonho é ter uma biblioteca em casa. Pergunta o pastor Anderson quantos livros eu tenho em casa. É uma estante, uma coladinha com a outra. Assim, ó. O negócio ficou tão bom que agora até as livrarias, as editoras mandam livro de presente para mim. Sabe por quê? Enquanto as pessoas diziam que eu não podia, eu preparava o arco. Oh, aleluia!
Enquanto todo mundo dizia, eu estava me preparando nas flechas, eu estava lá com a mão calejada, olhando para frente, com a mão cheia de problema, mas eu estava me preparando. Deus vai me dar uma oportunidade, 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 Deus vai te dar uma oportunidade. Job, levanta sua mão, oh, aleluia, glorifica o Senhor aí, ó. Debaixo dessa atmosfera de glória, de graça, Deus vai te dar uma janela para atirar. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te direcionar para onde, quando e como, de qual maneira. Mas não fique abatido, colocando a culpa nos outros. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Louvar pelos seus filhos que estão aqui nessa noite. Tiveram um ano difícil, Deus. Talvez alguns piores do que o meu. Pior do que o do irmão do lado. Um ano complexo, sem oportunidade, de decepções, de feridas, de cisternas fechadas, de portas lacradas. Mas, Pai, eu vim aqui nessa noite trazido pela sua mão, direcionado pelo teu Santo Espírito, e vim aqui nessa noite como um profeta, ao Senhor, essa igreja, para dizer ao Pai, para o Senhor orar, Senhor, para os seus filhos, que 2018 seja o ano das oportunidades, que seja o ano da janela aberta para a sua filha, o ano da janela aberta para o seu filho. Pai, que o Senhor dê a direção da onde e como fazer. Ele não sabe de onde vai vir, mas o Senhor vai enviar o recurso. O Senhor vai dar a direção. O Senhor vai dar o recurso na mão dele. O Senhor vai levantar alguém para patrocinar. O Senhor vai dar a flecha. O Senhor vai dizer para ele, é ali. E ele vai disparar. Deus, que o Senhor leve os seus filhos pelas suas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Você pode glorificar Jesus Cristo? Aleluia. Podem tomar seus assentos.